Vamos mergulhar no mundo fantástico da biologia. É isso aí, moral. Hoje, pessoal, nós vamos estudar as plantas. Tudo de bom. Vocês vão ficar encantados com as plantas, com o reino plantário. Vamos lá. Ramo de estudo das plantas. Ramo da biologia que estuda as plantas. É a botânica. Tranquilo? Então, botânica é o ramo da biologia que estuda as plantas. Temos aqui alguns representantes das plantas. Os musgos representando as briófitas, as samambaias representando as pteridófitas, as cicas, ou também chamadas de fênix, representando as gimnospermas, e essas plantas, essas flores coloridas, representando as angiospermas, tá bom? Então vamos lá. Características gerais das plantas. As plantas evoluíram das algas verdes, ou clorofícias, tá bom? Então, algas, nós estudamos algas quando estamos trabalhando o reino protista, especialmente algas. Então, dentro do universo das algas, o grupo mais evoluído, as algas verdes, deste grupo, um representante, muito provavelmente ele evoluiu, dando assim origem às plantas mais simples, que são as briófitas. Pessoal, existem algas unicelulares, porém plantas, todas as plantas são multicelulares. Não existem plantas unicelulares, ok? Todas as plantas são autotróficas e são fotossintetizantes, tá bom? Todas as plantas apresentam embriões multicelulares maciços. O que isso quer dizer? Todas as plantas apresentam embriões, tá certo? Frutos da fecundação, que são multicelulares e que são completamente preenchidos. Então, maciço significa algo que é completamente preenchido. Tá ok assim? Completamente preenchido de tecidos, de células. Ok. Os gametângios. O que são gametângios? Está lembrado do glossário? São estruturas produtoras de gametas. Então, os gametângios nas plantas são revestidos por células estéreis. O que são células estéreis? São células não férteis, que têm a função de proteger as células férteis, que justamente são os gametângios, que são as estruturas produtoras de gametas. Essas estruturas são protegidas com células estéreis, que têm a função ali realmente de servir de guarda, de proteção. Tá bom? Ok, vamos continuar. Temos aqui a classificação das plantas, a divisão. Todas as plantas estão incluídas dentro do reino plantar, logicamente, né? Ou também chamado de embriófitas. Embrió, é isso? Embrião, dentro, em significa dentro, tá certo? Fito, planta, né? Então, embrião retido na planta, embrião protegido pela planta-mãe. Então, todas as plantas têm um embrião protegido na planta-mãe, ok? Por isso que são chamadas de embriófitas. Então, dentro desse grande grupo das plantas, nós temos duas subdivisões, as criptógamas, criptó escondido, gamos, sementes, sementes escondidas, plantas que não têm sementes, que compreendem as briófitas e as pteridófitas, e as fanerógamas, fanero, visível, todo mundo lembrando lá do glossário, gamo e semente, sementes visíveis, que compreendem as gimnospermas e angiospermas, tá bom? Ok. Temos ainda outra subdivisão, que são as plantas vasculares ou traqueófitas, plantas que possuem vasos condutores. Pessoal, dos 4 grupos de plantas, o único grupo que não possui vasos condutores são as briófitas. Professor, se as briófitas não têm vasos condutores, como é que transportam a seiva bruta? Através da osmose, tá certo? Passagem de água do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, os sais, a seiva bruta, tá certo? A seiva bruta, a água, juntamente com os sais minerais, passam por osmose, a água passa por osmose, célula a célula, por isso que são plantas pequenas, porque justamente não tem vasos condutores, a água tem que passar por osmose, e o soluto, né? Os sais passam por difusão, normalmente.
Ok? Então, briófitas, o único grupo de plantas que não possuem vasos condutores. A partir das pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, todas são vasculares. Todas têm vasos condutores, todas são traqueófitas, que significa a mesma coisa. Tá? Temos aqui uma última classificação, que são as espermatófitas. Esperma semente, fitoplanta. Então, espermatófitas e fanerógamas significa a mesma coisa. Plantas que possuem sementes. Como já falamos, gimnospermas e angiospermas. Tranquilo, pessoal? Muito bem, vamos continuar. Reprodução das plantas. Nas plantas nós temos o ciclo reprodutivo, o ciclo diplobionte. O que significa isso? Diplo significa 2, biovidas. Então as plantas possuem 2 ciclos de vida, 2 gerações. Por isso que também é chamado de ciclo aplonte-diplonte, porque tem uma geração haploide e outra geração diploide. Por isso que também é chamado de metagênese, ou alternância de gerações. Uma geração sim, outra não. Uma geração haploide e outra diploide. A geração haploide é chamada de gametofítica, tá certo? Então, a geração gametofítica é a geração que vai produzir o gameta. E a geração diploide é a geração esporofítica, é a geração que vai produzir os esporos, tá bom? Então, só repetindo, a geração haploide é a geração N, ou geração gametofítica, é a geração que vai produzir os gametas. E a geração diploide, 2N, ou a geração esporofítica, é a geração que vai produzir os esporos. Vamos ver aqui nesse esquema? Então, vamos começar aqui da geração esporofítica. Aqui eu tenho o esporófito. O que é o esporófito? Na maioria das vezes, o esporófito é a planta adulta. Tá? Então, quando você vê uma mangueira, você está vendo ali um esporófito. Você vê uma goiabeira, um coqueiro, você está vendo ali um esporófito, que é a planta adulta. Tá bom? Então, aqui eu tenho o esporófito diploide. Esse esporófito vai sofrer meiose. Aqui é a reprodução sexuada, né? Vai sofrer meiose. Então, esse esporófito vai produzir o quê? Esporos. Pelo próprio nome, ó. Esporófito vai produzir esporos. Esporos haploides. Como o esporófito é diploide e ele produziu esporos haploides, então o que foi que aconteceu? Aconteceu meiose, tá bom? Cada esporo que cair no chão, ele vai germinar. E ao germinar, vai formar um gametófito, tá certo? Cada esporo vai germinar e vai dar origem a um gametófito haploide, tá bom? Esse gametófito, pelo próprio nome, gametófito vai produzir o quê? Gametas. Muito bem. Mas como o gametófito ele é haploide e os gametas também são haploides, então o gametófito vai produzir gametas por mitose. A carga genética se conservou. Não foi reduzida, como no exemplo que nós acabamos de falar, né? Em que o esporófito diploide formou esporos haploides. Aqui a carga foi reduzida, por isso que houve meiose. Quando o gametófito formou gametas, a carga se conservou. Haploide se conserva haploide. Então, houve aqui uma mitose. Entre esses gametas, eu vou ter os gametas masculinos e os gametas femininos que vão se unir, tá certo? Formando aqui a fecundação. A fecundação, quando há a união de 2 gametas haploides, aí volta a acontecer a carga diploide. O zigoto diploide, o zigoto 2N. Esse zigoto vai crescer por mitose. Na mitose se conserva as cargas, né? O zigoto começa a se reproduzir por mitose, mitoses e mitoses sucessivas, até formar a planta adulta, que é o esporófito multicelular diploide 2N. E aí volta ao ciclo, tá? Então esse esquema aqui é um esquema geral de reprodução das plantas, tá certo? Depois nós vamos estudar as plantas e sua reprodução em detalhes conforme cada grupo. Vamos continuar. Muito bem, é muito encantador o estudo das plantas, tá ok? Reino plantar. Aqui nós temos as relações filogenéticas. Você tem aqui um cladograma, tá bom? Então, algas verdes ou clorofíceas, que é o grupo extremo, é o possível ramo que deu origem às plantas atuais. E o que teve que evoluir
o que teve que acontecer de novidade evolutiva para que as algas pudessem chegar a formar o primeiro grupo de plantas, as briófitas. Então vamos lá. Primeira novidade evolutiva, formação de gametângios, ou seja, a formação de estruturas produtoras de gametas revestidos por células estéreis. Muito bem. A segunda novidade evolutiva foi o embrião retido, ou seja, protegido, no gametângio feminino, na planta mãe. Tá certo? Tranquilo. Com isso surge aqui o primeiro grupo de plantas e o mais simples, as briófitas. Tá ok? Então, muito bem. O tempo continua passando e novas mutações, novas variedades genéticas, novas evoluções, né, novas características evolutivas, surgindo agora a presença de vasos condutores de seiva. Com a presença dos vasos condutores, nós temos aqui a formação do segundo grupo de plantas, as pteridófitas, ok? Continua o tempo passando, mais recente, surgem as plantas que possuem sementes. Então, nós temos aqui as gimnospermas, tá bom? O tempo continua passando e surgem as plantas mais atuais, com sementes, flores e frutos, vasos condutores e todas as outras características anteriores. As plantas mais modernas, as plantas mais complexas são as angiospermas. Se não fossem as angiospermas, nós não estaríamos aqui, porque elas são a nossa grande fonte, ela é a nossa grande fonte de alimento, tá? A grande fonte de alimentação dos animais, especialmente dos mamíferos, são as angiospermas, tá bom? Então, envolvendo aqui os 4 grupos das plantas, nós temos aqui as embriófitas, que envolve todos os grupos das plantas. As traqueófitas são as plantas que possuem apenas vasos condutores, que começa a partir das pteridófitas. E as espermatófitas são as plantas que possuem sementes, que começa aqui a partir das gimnospermas, compreendidas por gimnospermas e as angiospermas. Tranquilo assim, pessoal? Entenderam as relações filogenéticas, as relações evolutivas das plantas? Vamos continuar. Nós vamos trabalhar agora o primeiro grupo de plantas. As plantas mais simples que existem são as briófitas. Olha aqui um desenho, um esquema das briófitas. E olha aqui também as briófitas, né? Em qualquer lugar, parede, calçada, que seja úmido, você vai poder ver as briófitas lá com esse pendãozinho que é o seu esporófito, que é a sua estrutura produtora de esporo, tá bom? Então vamos lá. No sistema de classificação de Eichler, em 1883, dividiu o reino vegetal em 2 grandes grupos, com base nas estruturas reprodutoras. Como nós já vimos, criptógamas, plantas que não têm sementes, briófitas e pteridófitas, fanerógamas ou espermatófitas, plantas que possuem sementes, são as gimnospermas e as angiospermas. Ok? Briófitas. Temos aqui como representante das briófitas os musgos, as hepáticas, que são plantas de folhinhas pequenininhas e rastejantes. Mais uma vez aqui os musgos, tá? Olha, essa folhinha aqui, ó, esse talinho fininho aqui, bem verdinho, cheio de folhas, isso aqui é o gametófito. E esse pendãozinho é o esporófito. Nós vamos ver mais isso daqui a pouco. Outro exemplo de briófitas são os antóceros, ok? Que muitos se confundem, né? Chamam de lodo, tá? São os antóceros, ok? Mas muito do que nós chamamos de lodo, que cresce na piscina, aquela mancha verde, são algas e não plantas. Vamos lá. Conhecendo as briófitas. As briófitas são plantas muito pequenininhas. Então, aqui ainda não cresceu o esporófito. Aqui tem apenas o gametófito, tá certo? Essa estrutura aqui, ó, chamada de gametófito. Agora, aqui já cresceu o esporófito, tá certo? A estrutura produtora de esporos. Gametófito, como você já sabe, essa estrutura aqui é a estrutura produtora de gametas. Quando nasce essa estrutura aqui, essa aqui, o esporófito, é a estrutura produtora de esporos. Tá bom? Então, vamos lá. Temos aqui os rizóides, que é o diminutivo de raiz, o cauloide, que é o diminutivo de caule, filóides, que é diminutivo de folhas. São plantinhas muito pequenininhas que não passam dos 20 centímetros de altura, tá? E como elas não têm vasos condutores,
a seiva bruta. A seiva bruta, ela passa de célula a célula por essa planta por osmose, tá certo? A seiva bruta, ela passa de célula a célula por osmose. Então, justamente por não terem vasos condutores, essas plantas não podem crescer demais, não podem adquirir grande porte, chegando assim no máximo, em média, né, 20 centímetros de altura. Tá bom assim? E outras são bem pequenininhas, com apenas 1 centímetro, 2 centímetros de altura. Ok? Vamos lá. Temos aqui o gametófito, como já falamos. E aqui eu tenho o anterídeo, que produz anterozoide. Então, dentro do gametófito, fitoplanta, tá certo? Dentro do gametófito tem abrigado, na parte final, no ápice do gametófito, tem o gametângio. E o que é o gametângio? O gametângio, nas briófitas e pteridófitas, o gametângio masculino é chamado de anterídeo, que produz o gameta masculino, chamado de anterozoide. Tá certo? Então, aqui, anterídeo produzindo anterozoide. Vocês podem repetir comigo? Anterídeo produzindo anterozoide. Ok? Gametângio produzindo gameta. Repita aí. Gametângio produzindo gameta. Anterídeo produzindo anterozoide. Gametângio masculino, anterídeo, produzindo gameta masculino, anterozoide. Tá certo? Aqui eu tenho outro gametófito, só que esse gametófito é o gametófito feminino. E aqui eu tenho o arquegônio produzindo oosfera. Então, arquegônio é o gametângio feminino para as briófitas e pteridófitas, produzindo oosfera, que é o gameta feminino para todos os tipos de plantas. Tá certo? Então, gametângio produzindo gameta. Gametângio feminino produzindo gameta feminino. Arquegônio produzindo oosfera. Vamos dizer agora todos juntos assim. Anterídeo anterozoide, arquegônio, oosfera. Diz aí bem alto para os teus pais escutar. Tá bom? Anterídeo anterozoide, arquegônio, oosfera. Mais uma vez. Anterídeo anterozoide, arquegônio, oosfera. Muito bem, pessoal. Isso aí. Daqui a pouco vai ter musiquinha, tá certo? Então vamos lá. Olha para essa imagem aqui. Certo. Essa imagem aqui eu tenho um gametófito. O gametófito, ele é haploide. E esse gametófito é um gametófito feminino, tá bom? Tá bom? Sobre o gametófito feminino, nasce o esporófito. Certo? Então, vou repetir. Ó. Sobre o gametófito feminino, nasce o esporófito. Então, o esporófito ele é dependente, muito dependente, do gametófito feminino, tá? O esporófito, como é fruto de uma fecundação, ele é diploide, tá certo? Esse E aqui é de esporófito, esse G aqui é de gametófito. Então, vamos aqui olhar para o esporófito diploide, 2N. Aqui eu tenho o esporófito diploide, você tem aqui o detalhe da parte final do esporófito, que é o esporângio. Esse esporângio ele é diploide e ele vai formar esporos por meiose, certo? Então, a parte final do esporófito é chamada de esporângio. Essa estrutura aqui é o esporângio, que nasce no ápice, no pico do esporófito, tá? Que ele se desenvolve ali, e ele vai formar esporos por meiose. Cada esporo que cair no chão vai dar origem a um gametófito. Então, aqui eu vou ter o gametófito masculino e eu vou ter aqui o esporo que vai dar origem ao gametófito feminino. No gametófito masculino, eu vou ter o gametângio masculino, que é o anterídeo, que vai produzir o gameta masculino, que é o anterozoide. A mesma coisa vai acontecer no gametófito feminino. No gametófito feminino, eu vou ter o gametângio feminino, que é essa estrutura aqui chamada de arquegônio. E dentro do arquegônio, eu vou ter a produção do gameta feminino, que é a oosfera. Então, o que vai acontecer? Na presença da água, o anterozoide ele vai nadando. Tem que estar na presença da água, tem que ter água. Então, o anterozoide vai batendo seus flagelos, vai nadando e ele vai penetrar aqui ó, o arquegônio. E ao entrar no arquegônio, ele vai fecundar a oosfera. Então, vai formar o zigoto. Então, você observa que a fecundação ocorre no ápice, a fecundação ocorre no pico, tá certo? Do gametófito feminino, tá certo? É por isso que daqui vai nascer o esporófito, tá certo? Fruto da
fecundação, tá? Então, repetindo, então eu tenho aqui o gametófito masculino. No gametófito masculino eu vou ter o gametângio, que é o anterídeo que vai produzir o gameta anterozóide. Aqui eu tenho o gametófito feminino. No ápice do gametófito feminino eu vou ter o arquegônio, que é o gametângio, que vai produzir o gameta oosfera. Na presença de água, o anterozóide, que é o gameta masculino, vai nadando, penetra no arquegônio e fecunda a oosfera, formando o ovo zigoto. Esse ovo zigoto vai germinar e aqui vai nascer um esporófito diploide, que é essa estrutura aqui, que vai reiniciar o ciclo. No final do esporófito eu vou ter o esporângio, que vai sofrer meiose produzindo esporos, e aí se repete o ciclo. Tá bom assim? Vamos de musiquinha agora? Ver se todo mundo entendeu. Tá certo, pessoal? Vamos lá de música. Vai ser o maior barato essa música. Todo mundo vai aprender biologia e as briófitas muito fácil, tá certo? Vamos lá, solta a música aí. Lá vem o músico e ele vem mostrar pra gente como é que são as briófitas. Vamos lá. Somos Guci e vou crescendo. Vamos lá, galera. Briófita verdinha aparecendo. Quem que eu sou? Somos Guci e vou crescendo. Vou crescendo. Briófita verdinha aparecendo. É criptogama quem diz isso não mente, pois não apresenta flor e também nem a semente. Independente da água será então, pois vai precisar de água quando houver reprodução. Somos Guci e vou crescendo. Briófita verdinha aparecendo. Somos Guci e vou crescendo. Briófita verdinha aparecendo. É vegetal, maioria é terrestre. O lugar tem que ser úmido, senão ele não cresce. O corpo é simples, é avascularizado. Quando seiva por osmose, seu tamanho é limitado. Somos Guci e vou crescendo. Briófita verdinha aparecendo. Somos Guci e vou crescendo. Vou crescendo. Briófita verdinha aparecendo. O gametófito adulto duradouro apresenta gametângios, que de lá vem os gametas. O anterídeo produzindo anterozóide, arquegônio ou oosfera, todos eles são haploides. Somos Guci e vou crescendo. Briófita verdinha aparecendo. Que eu sou? Somos Guci e vou crescendo. Pra quê? Briófita verdinha aparecendo. Pra fecundar. No meio d'água o zoidinho vai nadando, do arquegônio aproximando, tá lá dentro a oosfera. Fecundação, o zigoto é originado por mitoses sucessivas, o esporófito é formado. Somos Guci e vou crescendo. Briófita verdinha aparecendo. Somos Guci e vou crescendo. Briófita verdinha aparecendo. Vai acabar. E o esporófito, que é muito dependente do esporângio por meiose, vai esporos produzir. E cada esporo que no solo é lançado origina gametófito, é um ciclo continuado. Somos Guci e vou crescendo. Briófita verdinha aparecendo. Somos Guci e vou crescendo. Briófita verdinha aparecendo. Briófita verdinha aparecendo. Briófita verdinha aparecendo. É isso aí, pessoal. Vocês podem voltar quantas vezes quiserem. Boa aula para vocês, bons estudos e aprendam tudo sobre as briófitas.